Santo Antônio de Lisboa, de Pádua, do Brasil. Olá, pessoal! Do período em que Santo Antônio esteve no sul da França, combatendo com sua eloquência as heresias, há inúmeros testemunhos de milagres operados por suas mãos, tendo em vista a conversão de muitos e a edificação de todos. Quer saber mais? Vem comigo! Frei Antônio foi para Vercelli, onde fez inúmeras pregações e durante uma delas, em um funeral na igreja de Santo Eusébio, ressuscitou um jovem que ali velava. Nesta época, em virtude da formação teológica que dava aos frades, Santo Antônio começou a redigir os seus sermões, que além de serem fruto de sua oração e meditação, serviam como uma espécie de manual temático para pregações, no qual os frades poderiam encontrar uma referência segura. Você sabia que Frei Antônio conseguia estar e ser visto em 2 lugares ao mesmo tempo? A este fenômeno chamamos de bilocação. São Padre Pio, outro Santo Antônio, o de Santana Galvão, primeiro santo brasileiro, São Martinho de Porres, São João Bosco e São Francisco Xavier também possuíam este dom de Deus, de estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Na Catedral da cidade de Montpellier, na Páscoa de 1225, Frei Antônio estava fazendo a pregação diante do clero e da população. E aí lembrou-se de que naquele momento ele deveria estar no convento, a uns quilômetros dali, onde tinha sido escalado para cantar o Aleluia da missa conventual junto com outro frade. Então, naquele instante, ele realizou um maravilhoso milagre de bilocação testemunhado por todos os presentes. Muito penalizado com esse esquecimento, ele debruçou-se sobre o púlpito e cobriu a cabeça com um capuz, como se pretendesse descansar, cochilar um pouco, e permaneceu assim estático e imóvel. Um profundo silêncio envolveu a imensa catedral. Seria uma pausa para dar um espaço à reflexão ou estava mesmo ocorrendo algo extraordinário? Neste exato momento, na capelinha do convento, os frades viram Frei Antônio entrar e ocupar seu lugar no coro. Dirigiu-se à estante e cantou o Aleluia. Depois, apressadamente, saiu da capela. Entretanto, o corpo de Santo Antônio continuou no púlpito durante bastante tempo à vista da enorme multidão. Passado algum tempo, Frei Antônio recomeçou a pregar. Quando terminou, ninguém teve a coragem de pedir explicações pelo fato. Mas horas depois, a cidade inteira comentava. Uma vez estando os irmãos reunidos em capítulo na Provence, o nosso santo pregou docemente sobre o tema da cruz e sobre os tormentos infligidos a Jesus durante a paixão. E eis que aparece, suspenso no ar por estupendo e incrível milagre, o glorioso Pai São Francisco, ainda vivo naquela altura, mas habitando noutra longínqua região, em sinal de aprovação das palavras do homem de Deus e a mostrar quão digno era da imitação dos ouvintes, manifestar-se aos olhos dos presentes com os braços abertos como no patíbulo da cruz e abençoando os seus filhos presentes, traçou sobre eles o sinal da cruz. Imagina você estar numa igreja com um santo, um frei santo, pregando para você e outro santo aparecer e lhe abençoar. Fantástico, né? Depois, Frei Antônio foi nomeado guardião do convento de Lepuy-en-Velay. Nessa cidade aconteceu mais um feito extraordinário. Segundo o relato, havia um tabelião que vivia uma situação de pecado.
mas diante do qual Santo Antônio tirava o capuz e se prostrava sempre que o encontrava. Depois de constranger-se muitas vezes com o gesto do frade, o homem, irritado, disse-lhe que não só o matava porque temia a Deus. O santo então respondeu: tentei me oferecer a Deus como mártir, mas isso não agradou a Deus. Tu, ao contrário, como o Senhor me revelou, serás um mártir glorioso. Então eu te peço, quando estiveres sofrendo o martírio, lembra-te de mim. Na hora, o tabelião debochou da profecia de Santo Antônio. Porém, tempos depois, quando o bispo de Lepuí convocou os homens da região para as cruzadas, o tabelião prontamente se alistou e partiu como cruzado para Jerusalém, onde se converteu, pediu perdão dos seus pecados e anunciou o evangelho aos muçulmanos com tamanho ímpeto e coragem que acabou martirizado, cumprindo-se assim a profecia de Santo Antônio. Depois disso, em 1226, Frei Antônio foi nomeado guardião dos frades de Limoges. Lá contam que certa vez, enquanto o santo pregava na grande arena do anfiteatro romano, o céu subitamente escureceu e começou a relampejar, a trovejar de uma forma ameaçadora. Uma furiosa tempestade aproximava-se. As pessoas começaram a olhar ao redor procurando um abrigo. Santo Antônio, tranquilo, disse que ficassem calmos, que não se movessem, porque nenhuma gota de chuva cairia sobre eles. Eles acreditaram. Ele começou a pregar, os fiéis o escutavam. Ao redor caiu um temporal, mas o anfiteatro descoberto permaneceu seco, como se fosse um dia ensolarado. Em 3 de outubro de 1226, faleceu São Francisco de Assis. Eleito após a morte de São Francisco de Assis, superior da ordem no norte da Itália, nem por isso o Frei Antônio deixou de guardar as marcas de sua humildade. A passagem dele por Roma, após a qual nosso querido santo decidiu levar uma vida mais pobre e abnegada, a fim de configurar-se ainda mais ao nosso Senhor Jesus Cristo. Até a próxima!